pode me dizer o que acha de um trabalhador trabalhar como apoio em reuniões mediúnicas em 2 centros diferentes? Quer comentar, Samia? Olha, eu já conheci vários trabalhadores que trabalham em 2 centros diferentes. Por exemplo, em Porto Velho, onde a cidade é pequena, os centros espíritas estão espalhados pela cidade, estão a um pulo um do outro. É muito comum os trabalhadores espíritas trabalharem em mais de um centro espírita, entendeu? Uma realidade diferente do que se encontra em cidades maiores. E não existe nada que impeça de uma pessoa ser médium e colaborar no centro espírita A e no centro espírita B, assim como poderia colaborar no mesmo centro espírita em 2 dias da semana diferentes. Não existe nada. O importante é que ele goste do que faz, ele tenha condição, que isso não esteja sobrecarregando ele. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando para centro espírita, nós estamos trabalhando para Jesus. Independente do centro espírita onde nós estivermos, independente do ambiente onde nós estivermos. Então, se eu tenho uma mediunidade ostensiva, por que eu não posso colaborar em mais de um centro espírita, usando o bom senso, né, nessa quantidade, para não ficar exausto, enfim, bom senso. O que me impede? Veja bem, o centro espírita ele tem casas espíritas, nomes diferentes. Não é para se fazer uma barreira entre um e outro. Isso é uma necessidade do nosso mundo. Cada um tem que ter o seu CNPJ. Vá lá. Mas nós somos um só. E temos que aprender essa união. Os centros espíritas não competem entre si. Porque agora o meu trabalhador, meu evangelizador, também está evangelizando no centro espírita lá do outro bairro, vai ter menos tempo. Não, o tempo é o mesmo. Só mudou de lugar, só mudou de endereço. Vamos agradecer. Aliás, que maravilha quando os centros espíritas aprenderem a colaborar um com os outros. Eu vou fazer um curso de evangelização só para os meus evangelizadores, aí o outro eu também vou fazer um só para os meus. Vamos começar a nos conectar melhor. Vamos começar a colaborar, a otimizar o trabalho. Poxa, eu tenho trabalhadores aqui. Olha, eu soube que o Centro Espírita está sem nenhum evangelizador. De vocês que fizeram o treinamento, quem se interessa? Entendeu? Fazer essa ponte. Nós temos que aprender a ser cristãos, começando dentro de casa. No caso da casa espírita. Eu teria até pouco para acrescentar em cima disso, porque a Samia já foi bastante completa na resposta. Eu só recomendaria a leitura do item 350 do Livro dos Médiuns. É o último item da obra em que ele fala da união das casas espíritas, da necessidade da gente se juntar dentro de um ideal comum. E isso acaba sendo, no fundo, um processo de competição. Não, o trabalhador é meu, o trabalhador não é meu. Os trabalhadores são do movimento espírita. Então, se há necessidade, assim se faz. Quando você tem uma casa que ela tem muitos grupos mediúnicos, é até mais razoável que a pessoa fique nos grupos da mesma casa, os horários batem para ela, dá para ela ficar. Agora, quando você assim, eu não tenho esse horário, o meu horário para eu poder participar da mediunidade teria que ser sábado à tarde. Eu não tenho sábado à tarde, só tenho em outra casa. Então, ela trabalha aqui, trabalha na outra. Nós somos todos irmãos. Se tem alguma coisa que se torna difícil, a estranheza é por que a gente não se junta. Porque os meus discípulos, não o meu, né, que não tem discípulo, mas Jesus dizia, os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amarem. Então, não tem muito sentido a gente querer a exclusividade dos trabalhadores com uma espécie de propriedade sobre as pessoas. Isso não é saudável. Posso dar um exemplo? Às vezes nós temos uma casa espírita
legalzinha, bem estruturada, aconchegante, mas, por exemplo, não tem uma determinada atividade, um grupo de jovens. A gente ainda não conseguiu, trabalhadores, não deu para nós montarmos um grupo de jovens, só tem evangelização infantil. Nós temos humildade, sabe, coleguismo de dizer para as pessoas que têm filhos adolescentes, juventude, olha, gente, o Centro Espírita aqui do bairro, aqui do lado, eles têm uma ótima juventude. Frequentem lá. Nós fazemos esse tipo de divulgação? Ou será que a gente deixa eles sem essa opção, até que um dia, Deus sabe quando, a gente também monte? Claro que nós vamos montar no nosso, mas não tem nada demais, aliás, é aconselhável, porque o objetivo é o quê? É que a pessoa seja auxiliada, a pessoa receba. Se eu não tenho na minha casa aquela atividade, a outra tem. Então, a gente indica. É o trabalho em rede, Sâmia, que tem que ser feito. Mas precisa de humildade. Não é meu, entendeu? Se a gente não trabalhar em rede, a gente não vai conseguir fazer o trabalho que tem que ser feito.